A paz do Senhor Jesus, um bom dia, um bom domingo e uma excelente semana na presença do nosso bom Deus. Estamos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a qual nós estamos estudando as lições bíblicas CPAD adulto do quarto trimestre do ano 2020. Hoje estamos encerrando o trimestre e já aproveito para desejar a todos um feliz ano novo, que 2021 seja um ano próspero e cheio das bênçãos e do cuidado do nosso Deus, que até aqui Ele tem nos guardado de todo o mal. Então, estamos estudando a revista cujo título é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. O comentarista dessa revista é o pastor José Gonçalves. A nossa igreja é a Assembleia de Deus, o Senhor é a nossa porção. Nosso pastor presidente é o pastor Normandio Umburana. Nossa pastora dirigente é a pastora Socorro Umburana. E hoje, finalizando o estudo do livro de Jó, a gente vai entender que Deus ele restaura o justo. Que nesta última lição analisaremos a ação de Deus para com a situação de Jó. O livro é concluído de maneira positiva. O patriarca ele recebe tudo o que havia perdido. Todavia, nada disso ocorreu sem que ele se humilhasse e intercedesse pelos seus amigos. Aqui há uma lição muito bonita. Deus nos abençoa quando os nossos olhos estão voltados para o outro. A humilhação de Jó, que foi tirar os olhos de si, e a intercessão aos seus amigos, que foi o olhar para o outro, revelam o quanto Deus se agrada desse ato. Então, estamos dando início à lição de número 13, cujo tema é quando Deus restaura o justo. Então, nesta lição, nosso grande objetivo é mostrar o grande amor de Deus, evidenciado na prosperidade de seus filhos. Então, a gente vai entender que quando Deus ele restaura através da prosperidade, ele não faz isso porque ele está retribuindo uma ação nossa de bondade. Não, ele faz isso por seu amor e sua misericórdia. É um ato de grande amor que Deus ele evidencia quando a gente é próspero e não por uma ação reta e digna da gente, não. É porque o Senhor quer dar, porque Deus, ele é Deus, ele fazendo ou não fazendo, ele continua sendo Deus. E ele não tem essa obrigação de fazer, mas ele faz pelo seu amor e pela sua misericórdia. E é isso que nós vamos ver dentro desta lição, quando Deus restaura o justo. E não porque ele é justo, mas pelo amor que Deus tem a nós. Leitura diária. Segunda-feira em Jó 42, versos 2, Deus tudo pode, seus planos serão plenamente executados. Terça-feira, Jó 42, 5, a beleza de uma experiência pessoal com Deus. Quarta-feira, Jó 42, 7 e 8, a repreensão de Deus aos amigos de Jó. Quinta-feira, Jó 42, 9, os amigos de Jó obedecem à ordenança de Deus. Sexta-feira, Jó 42, 10, Deus restaura a sorte de Jó e lhe devolve tudo em dobro. Sábado, Jó 42, versos 12, o último estado de Jó foi melhor que o primeiro. Agora vamos para a leitura bíblica em classe que se encontra no livro de Jó, capítulo 42 completo, de 1 a 17, que diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó.
Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. E o meu servo Jó orava por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas, como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e fartos de dias. O texto áureo desta lição se encontra em Jó 42, versos 10, que diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então aqui a gente percebe nesse texto áureo um ensinamento muito importante para nós que somos servos do Senhor. É que nós não devemos criar rancor e mágoa contra aquelas pessoas que nos apontam, nos acusam. Nós devemos fazer como Jó fez. Ele não guardou mágoa, embora seus amigos ali estivessem apontando, acusando eles de estarem passando por aquilo porque ele estava com pecado e dizendo coisas absurdas com Jó, mas Jó não guardou rancor. Jó poderia muito bem, quando o Senhor pedisse para que ele orasse pelos seus amigos e oferecesse o holocausto, ele poderia muito bem dizer que não queria porque estava muito magoado, rancoroso, mas Jó não. Como Deus disse, ele era temente ao Senhor e justo e sincero. Ele não guardou esse rancor. Ele orou pelos seus amigos, ele se humilhou primeiro ao Senhor e depois orou pelos seus amigos. E no momento em que ele orava pelos seus amigos, porque aqui a palavra do Senhor não diz seus inimigos, eles eram amigos de Jó. Só que em uma situação eles foram usados para afetar a vida de Jó, com um propósito, tudo teve um propósito. E quando ele estava orando por seus amigos e não por seus inimigos, porque a palavra do Senhor também nos ensina que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra as hostes espirituais malignas do reino espiritual. E aí Jó orou pelos amigos e o Senhor virou o cativeiro no momento em que Jó estava orando. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto ele tinha antes. Então, é nesse momento, quando alguém está nos perseguindo, nos apontando, que nós não devemos olhar para essa pessoa como nosso inimigo, mas olhar com um olhar de amigo, um olhar fraternal e orar ao Senhor por eles, porque assim o Senhor vira o nosso cativeiro, nos tira do deserto, nos tira da prova. Não querendo dizer que o Senhor vai nos dar bens materiais, Ele dá se Ele quiser. E Ele dá porque Ele é bom, porque Ele é amoroso, é misericordioso. Mas se Ele não quiser dar, Ele continua sendo Deus. Ele não vai perder a sua essência natural, que é ser puro, santo e justo. Ele faz por seu amor. E é isso que nos mostra aqui o texto áureo. Vamos para a verdade prática que diz que a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade
ou atos de bondade. Não, não é porque nós somos bons, não é porque a gente se esforça para fazer algo de melhor, para ser melhor na presença do Senhor, para vivermos em santidade, em comunhão. Não é pelos nossos atos de piedade, não é por isso não. A nossa restauração acontece pelo amor e misericórdia de Deus, porque Ele fazendo, Ele é Deus, Ele não fazendo, Ele continua sendo Deus, mas Ele quer fazer e Ele faz porque Ele é bom. O único que é bom é o nosso Deus. Amém? Ponto central desta lição é que Deus restaura o ser humano por causa de seu amor e misericórdia. Como já vimos lá na verdade prática, não é por nossos esforços, não é pela nossa bondade e muito menos pela nossa piedade, mas é sim pelo amor e misericórdia do nosso Deus. Introdução. Então agora nós vamos passar para a introdução da lição. Dentro dessa introdução, a gente vai ver que nesta última lição desse trimestre, trataremos sobre a restauração de Jó, que se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. Então, tem que acontecer primeiro essa humilhação, a gente se humilhar, descer ao pó e à cinza, e depois interceder por nossos amigos, que a gente tem como inimigos, que nossa inimizade não pode ser contra o homem, a nossa luta não é contra carne e sangue. A gente já viu que lá na armadura cristã mostra que a nossa luta é contra as hostes espirituais, está lá em Efésios 6:10, perdão. Então a gente vai, a partir de 6:10, então a gente vai entender que a gente não tem inimigo carnal. Nós temos pessoas que, por uma razão, abriram porta de legalidade e foram usadas para nos afrontar, para nos acusar, para nos apedrejar, para nos entristecer. Então, tem que haver essa humilhação diante do Senhor e também intercessão por essas pessoas a qual nos persegue. E constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram de se retratar. Eles tiveram que se retratar, porque o nosso Deus, Ele é justo e Ele vê tudo e Ele faz com que aconteça, com que aqueles que estão ali nos perseguindo, eles mesmos venham até a nós e venham pedir perdão, porque o nosso Deus, Ele é justo e Ele faz isso. E durante toda a provação, ele se manteve íntegro e não lhe foi atribuída impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor restaurou de forma grandiosa. Foi assim que Deus fez, porque Jó, ele, maneira alguma, ele blasfemou de Deus. Em maneira alguma, ele pecou perante o Senhor, diante do Senhor. Ele manteve-se íntegro, sincero. De jeito nenhum ele se corrompeu por conta da aflição que ele estava passando. Ele não aceitou as mentiras que estavam sendo lançadas contra a vida dele. Ele foi íntegro até o último dia de sua vida, no início da história de Jó até o último dia e o final do livro da história de Jó. Agora nós vamos para o tópico 1. No tópico 1, nós vamos ver que o objetivo desse tópico é sublinhar a atitude humilde de Jó em receber a repreensão divina pelos equívocos cometidos. Deus falou claramente com Jó, e o primeiro tópico, ele revela sua humilhação, sua reverência e sua submissão a Deus, e essa postura levou-o a ter a verdadeira experiência com o Criador. A humilhação diante do Pai nos leva a um verdadeiro e maravilhoso encontro com Ele. Então, somente quando a gente se humilha, quando a gente desce à casa do oleiro e mostra que nós não somos perfeitos, que a gente não pode se auto-justificar, que quando a gente deixa que Deus se justifique por nós, a gente vem ter aquela experiência, aquele real encontro com o Senhor. E foi essa experiência que Deus proporcionou a Jó. E Jó diz que ele só ouvia falar de Deus, mas a partir dessa experiência ele conheceu, ele viu, contemplou o Senhor. É o que nós vamos ver aqui, agora dentro desse tópico. Dentro do tópico 1, nós temos o subtópico 1, que o tema é o Jó humilhado.
Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs a Jó sua onipotência na criação e sapiência em preservá-la. Então Deus mostrou, que foi a lição anterior, domingo passado, onde o Senhor mostrou ali a sua grandeza, a sua onipotência, que tudo foi criado com um propósito e o Senhor preserva cada criação. Ele tem um cuidado com cada criação a qual ele criou. Então, Jó, ele contemplou essa onipotência de Deus e ele mostrou ao patriarca que era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas, sobretudo, fazer algo parecido com ela. E Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Se ele era incapaz de fazer o que Deus fez, então, com que direito ele criticava os caminhos divinos? Então, às vezes a gente fica se questionando, criticando por que a gente está passando por aquela luta, por aquela prova. A gente não sabe confiar no Senhor, que tem um propósito. E a gente começa a criticar, a questionar. E Jó fez isso. Então, e ele veio a entender quando Deus expôs a sua grandiosidade, a sua onipotência, ao criar cada criatura que partiu da sua palavra e foi criada. E até mesmo a dinâmica de preservar cada criatura. Ele veio contemplar que ele não poderia criticar nem questionar, mas somente receber e confiar, receber o que vem da parte de Deus e confiar que Deus é justo, que Deus tem propósito e que tudo que acontece em nossas vidas, Deus, ele tem algo para nos ensinar, para nos provar. E com certeza, se confiarmos nele, seremos aprovados. Continuando o subtópico 1, se apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror em Jó, como se comportaria ele diante do Criador dessas criaturas? Aí mostra aí uma imagem das duas criaturas citadas na lição passada, o Beemote e o Leviatã. Então Jó imaginou, eu na frente dessas duas criaturas poderosas, como é que eu não ficaria aterrorizado? E imagine na presença do Criador, diante do Criador dessas criaturas, que criou tudo e que tem o controle de tudo. Então Jó, ele se viu que ele era incapaz de estar na presença do Senhor e achar como se ele tivesse a razão de tudo, de questionar o jeito de tudo. Ele viu que Deus tinha o controle de tudo, então ele também tinha o controle dessa situação. Quando Deus se manifestou, quando a teofania de Deus se apresentou ali para Jó, ele veio compreender, e Deus revelando cada coisa para Jó, e ele foi compreendendo a sua pequenez, a sua dependência de Deus, e aceitou que tudo tem um propósito divino. Agora vamos para o subtópico 2 do tópico 1, que tem como tema a reverência e a submissão. Então aqui a gente vai ver que diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó agora exclama: bem sei eu que tudo podes. Jó 42, versos 2. Então depois dele ter visto que Deus revelou para ele que ele criou tudo, até mesmo esses dois monstros que são poderosos, mas que Deus era mais poderoso do que esses dois monstros. Então ele foi entender e compreendeu e pronunciou: bem sei eu que tudo podes. Aí eu lembro, os planos do Senhor não podem ser frustrados. O que o Senhor quiser fazer, Ele faz. Ele fazendo ou não fazendo, Ele é Deus. E esse versículo, ele demonstra sua atitude de reverência e submissão diante de Deus. Então, quando Jó diz, bem sei eu que tudo podes, ali ele está sendo reverente e submisso a Deus. Ele mostra a sua dependência, a sua fragilidade e a sua submissão e principalmente a reverência diante do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Continuando. Deixa eu voltar bem aqui e só fazer um acréscimo. Ele percebe que tudo o que aconteceu em sua vida tinha um desígnio divino e, portanto, era tolice discutir ou questionar a sapiência divina, o saber divino. A gente não pode questionar,
quando a gente está passando por alguma prova, por alguma luta. A gente não pode questionar, porque Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o porquê e qual a razão de estarmos passando por algo. Tem um aprendizado para a gente tirar de tudo que a gente passa, dos momentos de aflições, momentos de lutas, de prova. Nada é em vão. Por isso que ele diz: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Aqui o Senhor, ele está também dizendo que Jó, ele não tem conhecimento das palavras que ele estava querendo dizer. Ele estava todo o tempo querendo que Deus mostrasse para todos que ele era justo. E muitas vezes o Senhor vai fazer com que a gente passe por situações onde ninguém vai mostrar que a gente está certo ou que estamos errados. O Senhor vai ficar ali em silêncio, porque Ele é quem vai nos justificar. Não precisa a gente estar pedindo para Ele: Deus, mostra para todo mundo que eu estou certo, porque é o Senhor que sabe o momento de mostrar, e a gente só tem que confiar, ser reverente a Ele. Aí Jó continua dizendo: por isso falei do que não entendia. Jó 42, versos 3. Também Deus diz lá em Jó 38, versos 2, que ele não tem conhecimento das coisas em que ele fala. E ao repetir a censura que Deus lhe fizera anteriormente no capítulo 38, Jó demonstra não ver mais a injustiça alguma nas ações de Deus. Então ele reconheceu que tudo que ele estava passando ali não era injusto da parte de Deus, que a gente passa pelas coisas com propósito, e a gente não pode dizer que Deus é injusto, porque Deus é justo, e que nós não merecemos nada. E se passamos por uma prova é porque o Senhor tem algum propósito, ou é de ensinamento, ou é de exortação, é de punição, é de algum propósito, algum objetivo o Senhor tem com essa prova. Então Jó, ele admite que agiu com presunção, ele se viu como presunçoso, de certa forma, um orgulho, achando que ele sabia de tudo, que ele era justo e não era para passar por aquilo, porque ele desconhecia os sábios propósitos divinos de Deus. Ele não sabia do diálogo que o Senhor teve com o diabo. Ele não sabia que Deus estava provando para Satanás que Jó era, como ele estava dizendo no início da história de Jó, que ele era um homem íntegro, sincero, e em momento algum na história de Jó ele soube. E Deus não falou para ele, mesmo na hora em que Deus restituiu tudo, mesmo na hora em que Deus estava se revelando para ele, Deus não mostrou para ele o porquê dele estar passando por aquilo. Só mostrou a sua grandeza e que ele, Jó, tinha que reconhecer que Deus era grande e que tudo que ele estava passando era com um propósito. E agora nós vamos para o subtópico 3, que tem o tema Uma Experiência Viva com Deus. Então, a postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a ele, mas não da mesma forma que fazia. Então, seja, Jó, ele continua a se dirigir a Deus, mas ele já não mais quer se auto-justificar, pedir para Deus, mostrar para todo mundo, não. Ele já se humilha, ele agora tomou uma atitude de humildade. Agora sua atitude é humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus. Conforme descrita nas seguintes palavras: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó 42, versos 3. Para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu o Criador. O Senhor se manifestou teofanicamente para Jó e se revelou a ele, mostrou a sua grandeza. Quando ele revelou as criaturas que ele fez e o propósito e até mesmo a capacidade de preservar a cada criatura que ele criou. Então, essa experiência mudou-lhe a forma de ser. E não podemos nos contentar com um conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo, assim como Jó experimentou. Ele teve essa experiência com Deus. E assim a gente também tem que aceitar as provas e receber dessas provas a experiência e levar como testemunho e aprendizado.
Quando temos experiências vivas com o Altíssimo, o nosso Deus, renunciamos aos nossos achismos. Jó 42:3. A gente não pode achar que estamos passando por isso por achar que merecemos ou que não merecemos. Não podemos dizer que alguém está passando por isso porque pecou, por isso ou por aquilo. A gente tem que deixar esse achismo e receber o que vem de Deus e tirar do que estamos passando experiências vivas com o nosso Deus, porque quando a gente entra na prova, quando a gente sai dela, a gente sai melhorado, a gente entra crente e sai um santo como Jó saiu. Ele entrou crente, como o Senhor disse lá desde o começo: vistes meu servo Jó, e quem é servo do Senhor é filho e é crente. E assim nós também entramos crente numa prova e saímos aperfeiçoados, saímos santificados pela aprovação do Senhor. O teólogo Roy Zuck, ele diz que Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição, seja passado de pai para filho, do ouvir dizer, alguém contou como é que era Deus, o que Deus fazia, e depois de segunda ou terceira mão. Mas agora ele conhecia por meio de uma experiência pessoal. Ele teve esse contato, essa revelação de Deus para com ele. Então não podemos nos contentar com o conhecimento teórico acerca de Deus. A gente tem que sim estudar, conhecer mais a Deus, mas a gente tem que se apegar mais à experiência, à vivência, a ter o encontro verdadeiro com o Senhor a partir da comunhão perfeita com Deus, dessa comunhão que nos faz conhecer mais dele e entender que tudo que a gente passa tem um propósito e que Deus, ele tem um propósito divino a partir do momento em que a gente passa por situação que a gente às vezes até questiona, mas Deus tem um propósito na minha vida e na tua vida, igreja, quando passamos por situações adversas, por aflições. E aí a síntese do tópico 1 é que a humilhação de Jó resultou em humildade, reverência, submissão e experiência com Deus. Então, quando a gente tem essa experiência com o Senhor, a gente sente na pele que a gente tem que se humilhar para poder se mostrar humilde. A gente tem que ser reverente ao Senhor. A gente tem que ter uma submissão ao Senhor, confiar nele, porque nós somos dependentes dele. E aí, a partir daí, vem essa experiência de conhecer Deus a fundo, do jeito que ele nos permite conhecer, até o ponto onde ele nos permite conhecê-lo. E agora nós vamos para o tópico 2, que fala da intercessão de Jó, E dentro desse tópico, o objetivo é destacar a espiritualidade de Jó demonstrada na intercessão pelos seus amigos. Então aqui nesse tópico a gente vai ver a espiritualidade de Jó. Quando a gente vive no Espírito, a gente não guarda mágoa, rancor e ódio, nem nada, nenhum desses sentimentos negativos em relação às pessoas, principalmente em relação àquelas pessoas que nos entristecem, que nos magoam, que nos perseguem, que nos apontam, que nos julgam. Então, a gente tem um novo olhar e uma nova maneira de ver, e a gente já faz interceder por essas vidas. Então, a humilhação diante de Deus o compungiu a olhar para os seus amigos e rogar a Deus por eles. Seus amigos haviam atraído a ira de Deus por causa de todas as duras palavras proferidas por eles. A oração de Jó foi um apelo para que a misericórdia divina estivesse sobre seus amigos. Aprendemos aqui que devemos olhar para os que nos atacam com um olhar de misericórdia, de amor. Lembremos da oração de Jesus na cruz, lá em Lucas 23, versículo 34, que o Senhor diz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E assim a gente tem que fazer, pedir ao Senhor, interceder ao Senhor, para que o Senhor venha perdoar essas pessoas que nos perseguem, que nos acusam, que nos apontam, que nos entristecem, porque eles, naquele momento, eles não estão sabendo o que estão fazendo. Eles estão sendo usados, uma porta de legalidade foi aberta. E a gente tem que interceder por essas vidas e não guardar mágoa, nem rancor, nem ira, nem ódio. Amém?
Perdão. Então agora vamos para o tópico 2 e o subtópico 1, que fala da ira de Deus, a ira de Deus. Após ter se dirigido a Jó, o Senhor volta-se para Elifaz, o temanita, e diz, olha o que o Senhor diz para Elifaz. Elifaz foi o primeiro amigo de Jó que falou, devido, a gente viu nas outras lições, que o primeiro a falar era porque era mais velho, e todos lá naquele período, ele seguiu uma sequência, só teria o direito de falar o mais velho, e depois, e assim por diante, o mais velho depois dele e o mais velho depois dele. E foi assim que aconteceu com os 3 amigos até chegar no quarto, que era o mais jovem de todos eles. Então o Senhor, ele se dirigiu a Elifaz, porque ele era o mais velho. E ele disse o seguinte: minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos. Olha aqui, o Senhor se irou contra eles. Continuando, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó 42:7. Então aqui o Senhor está afirmando que Jó era reto. E que o que Jó estava dizendo em relação a Deus era reto. Mas já os seus amigos não. Usaram teologias que eles aprenderam de passada de geração para outra, dizendo que todos os que são prósperos é porque são justos, os que passam por sofrimento são injustos, ou que têm pecado oculto. E esse não era o caso de Jó. E eles falaram isso sem nenhuma pena, nem piedade em relação ao que Jó já estava passando, com a perca, um drama, um dilema que ele estava passando de ter perdido todos os seus bens, todos os seus servos, seus filhos, até mesmo sua saúde. Ele perdeu tudo, até a dignidade. E ainda continuaram acusando, apontando. Então o Senhor, ele se irou contra os amigos de Jó. E estas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó. Eles demonstram que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam de premissas falsas, como já foi dito. Para Jó não se aplicava isso. E também não é só o justo que prospera, o ímpio também prospera, a gente sabe disso. Tem ímpios aí que tem dinheiro, tem casas, mansões, carros à vontade, mas que não tem um coração limpo, reto diante do Senhor, não é sincero. O dinheiro que muitos ganham, é através de corrupção, lavagem de dinheiro, coisas assim. Não é de uma forma correta e digna. E a palavra do Senhor não diz que ser rico é pecado. O pecado é se apegar ao dinheiro. A servidão ao dinheiro é que é pecado. Agora para você e ajudar o próximo, isso é uma bênção de Deus. Isso é que é a prosperidade divina. Continuando, perdão. Eu vou voltar bem aqui para o subtópico 1. Continuando a dizer que demonstram que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam de premissas falsas. Eles não apenas acusaram o patriarca, mas associaram o seu sofrimento a algum pecado cometido por ele. Jó havia se humilhado, mas não do que lhe acusavam. Ele humilhou-se a respeito de suas falas precipitadas, que revelavam orgulho e falta de bom senso. Então, Jó, ele se humilhou perante o Senhor. Ele desceu no pó e na cinza. Mas não porque ele estava aceitando as acusações de seus amigos, não. Ele se humilhou porque ele falou coisas do que ele não entendia, como ele mesmo diz. Falei de coisas de que não entendia. Em outras palavras, ele errou durante o seu sofrimento, mas não por conta de pecados cometidos antes do atual sofrimento. Ele errou porque ele estava se auto-justificando e pedindo para que Deus mostrasse para todo mundo que ele era justo. E a gente não pode estar cometendo esse mesmo erro de pedir para que Deus mostre para as pessoas que nós somos certos, justos, e se esperar no Senhor, confiar no Senhor, porque Ele é justo e Ele vai agir. Amém? O subtópico o subtópico 1 demonstra que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam de premissas falsas, isso já foi dito. Eles apenas não acusaram o patriarca, que é Jó, né? Mas também
associaram seu sofrimento a um pecado cometido. Como ele faz, diz que ele tinha um pecado, Bildade disse que ele tinha pecado oculto, e Zofar disse que ele estava passando por aquele sofrimento porque ele era injusto, ele era pecador, ele roubou, ele fez coisas erradas e não acolheu as viúvas e outras coisas mais, que dos três, Zofar foi o mais duro, mais rígido, mais ríspido com Jó. E continuando agora o subtópico 2, o pecado dos amigos de Jó. Então a gente vai ver que os amigos de Jó, que estavam acusando Jó de ter cometido pecado, eram eles que estavam pecando. Eles sim pecaram a partir do momento em que eles começaram a associar o sofrimento de Jó a um pecado, a acusarem Jó de estar passando por aquilo porque estava em pecado, porque tinha pecado oculto, encoberto, porque ele não era justo. E o pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas limitar o seu poder soberano. Então eles mostraram que Deus era justo, que Jó estava passando por aquilo ali, porque Deus era justo, estava agindo com justiça com relação a Jó. Esqueceu de mostrar que Deus era soberano e que ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer um justo passar por um sofrimento, como ele pode fazer um ímpio também só prosperar e não passar por permitir com que o ímpio não passe por sofrimento nem por aflições. Deus é soberano. Ele é justo, mas ele é soberano. Então, para eles, todo o sofrimento de Jó ou de qualquer outra pessoa deveria ser uma consequência de um juízo divino, como a resposta a um pecado praticado. Era esse pensamento que eles tinham. Inclusive, Jó também tinha esse pensamento, porque foi a teologia que eles aprenderam na época. Na época, eles não tinham uma escritura sagrada como nós temos hoje. Para eles aprendiam o que eram repassado para eles de geração em geração. E Jó, ele veio entender que essa teologia é erradíssima, de que as pessoas que são justas também sofrem, que as pessoas que não têm pecado também sofrem, porque ele estava vivenciando isso, ele estava passando por isso e sentindo na pele isso. E Jó veio entender que essa situação em que ele se encontrava mostrava que o que ele tinha aprendido até então não era verdadeiro. O livro de Jó demonstra quando dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação do seu amor e graça e não uma forma de punição. Jó capítulo 1, versos de 8 a 12, onde há aquele diálogo com Deus e o diabo falando, né, do servo Jó, que ele estava ali adorando ao Senhor, não é porque o Senhor estava dando as coisas para ele, mas sim porque o Senhor estava dando pelo amor e a graça dele. E quando se passa por um sofrimento, é uma provação, foi uma prova que Jó estava passando. O Senhor estava mostrando para Satanás que Jó era verdadeiramente santo, justo, sincero, reto e que se desviava do mal. Como Deus disse, foi comprovado no final, porque Deus reafirmou o que ele tinha dito. Nisto os amigos de Jó pecaram e por isso precisavam da intercessão do homem de Uz. Então, os amigos de Jó, eles pecaram quando eles disseram que Jó estava cometendo ali um pecado. E essa necessidade dessa intercessão mostrou e comprovou a apresentação de sacrifício para expiar a culpa, demonstra inquestionável que os amigos de Jó haviam pecado, ou ao fazerem ousadas afirmações teológicas sobre Deus. Eles não poderiam ter dito que Deus estava sendo justo quando aplicou aquela punição em Jó, porque Jó estava pecando. Eles estavam usando uma teologia falsa, errada, teologia que Deus não mostrou isso para todo, ele não generalizou. Existe a lei da semeadura, você plantou, você colheu, plantou mal, colhe mal, plantou bem, colhe o bem. Mas nesse caso, Jó
não existia nesse sentido, porque Jó era um homem íntegro e reto, ele estava passando por uma prova, até mesmo para que ele pudesse ser trabalhado, porque nessa prova a gente entende, quando a gente estuda o livro de Jó, que Jó estava sendo aperfeiçoado. Então, quando nós passamos por uma prova, nós também estamos sendo aperfeiçoados, lapidados por Deus. Quando a gente ora o Senhor, Senhor, nos quebra e nos refaz conforme bem parecer aos teus olhos, o Senhor nos quebra desse jeito, quando a gente está passando por uma prova. E aí a gente termina que passando por essa prova, confiando no Senhor e sendo aprovados por Ele. E os amigos de Jó, eles tiveram essa culpa, porque eles estavam lançando uma teologia falsa para o amigo que estava ali já passando por uma situação de tristeza, de dor, mas mesmo assim eles não tiveram piedade de Jó. Continuando, a oração de Jó. O subtópico 2, aliás, o tópico 2, subtópico 3, a oração de Jó. Então, Deus dirige aos amigos de Jó e aconselha-os a irem ao patriarca para que este interceda por ele. Jó 42, versos 7 e 8. Esse episódio mostra que uma teologia errada, evidentemente, conduz para uma crença igualmente equivocada. Muitas vezes a gente está ali ouvindo pregações de uma teologia errada, como a teologia da prosperidade, tu dá e Deus te dá em dobro, dá mais. Tu dá o que tu tem, que Deus vai te dar mais. Deus tem que dar. Não, é uma teologia errada e outras doutrinas, teologias erradas que tem por aí. E a gente tem que entender que quando a gente aprende algo errado, a gente vai acreditando naquilo errado. E isso a gente tem que conhecer o Deus que a gente serve através de sua palavra. E o que está na sua palavra é verdadeiro, é puro e é fiel. E é nela que a gente tem que acreditar. É nela que a gente tem que se firmar. E o sofrimento de Jó, ele não veio como uma punição, mas como uma provação. E o Senhor mostrou que era prova e não uma punição. Muitas vezes, muitos desertos é para punir, mas muitas vezes é para ensinar, é para provar, é para nos lapidar, é para nos corrigir. E a gente tem que aceitar o que vem de Deus, porque tudo tem um propósito. E só quem pode dizer o porquê da gente estar passando aquilo é o nosso Deus, ninguém mais. E a gente, quando ouvir alguém nos apontando, nos julgando, porque estamos passando por uma situação, é orar ao Senhor por essas vidas e pedir para que Deus venha perdoá-los, porque eles não sabem por que faz. E assim o Senhor, ele vai mostrando que a gente tem a razão de buscar sim a face do Senhor, humildemente se humilhando e intercedendo pelo outro. E o Senhor tem um olhar especial para a gente e Ele recebe o nosso sacrifício como cheiro suave às tuas narinas. Não dizendo que Deus ele vai estar ali sentindo a fumaça do que está subindo para Ele, não. É no sentido de dizer que a gente está fazendo algo que agrada ao Senhor e que é correto. É nesse sentido, quando se diz que o Senhor está recebendo como cheiro suave as suas narinas, a nossa adoração, o nosso sacrifício, o nosso louvor. Então, continuando aqui, esse episódio mostra que uma teologia errada, evidentemente, conduz a uma crença igualmente equivocada. Os amigos de Jó defenderam Deus, mas de forma enérgica e sincera, mas errada. Ou seja, eles defenderam sim Deus de uma forma bem sincera, enérgica, porque eles aprenderam assim, mas eles aprenderam errado. É por isso que a gente tem que buscar na palavra do Senhor o que é certo, porque ela é a palavra fiel, verdadeira. Agora, quando a gente aprende errado, a gente faz que nem os amigos de Jó. Aprendemos algo errado e também vamos defender aquilo que a gente aprendeu de errado. Foi isso que os amigos de Jó fizeram. Uma forma enérgica, pregando bem, falando bem, como muitos pregadores da palavra do Senhor, ministros da palavra do Senhor, pregam com eloquência, com palavras bonitas, mas coisas que às vezes é de forma errada. Ao contrário um pouquinho da palavra do Senhor. E o sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como uma provação. E a fidelidade de Jó foi provada por Deus, e ele foi aprovado pelo Criador, pois continuava íntegro e com seu caráter reto, conforme a sua humilhação
demonstrou e ele se humilhou ao Senhor. E essa humilhação foi que mostrou que para nós que estamos aprendendo com a história dele, porque Deus já sabia, mas para nós que estamos estudando, porque a palavra do Senhor diz que toda a escritura é para nos ensinar, para nos redarguir, e para a gente ter como experiência e seguir o exemplo. E a história de Jó foi para nos ensinar que quando passamos por tudo isso, nós devemos continuar íntegro e com caráter reto diante de Deus, vivendo em santidade, buscando estar em santidade, obedecendo a palavra do Senhor e se humilhando. E quando a gente se humilha, a gente mostra que a gente está sendo reverente e submisso ao Senhor. Agora, esse homem, outrora acusado de pecador pelos seus amigos, os socorrerá por meio da oração. E é assim que o Senhor faz. Aqueles que nos acusam, são eles que vão ser socorridos por nós através das nossas orações. Então, muitos dos que nos acusam, quando a gente ora por eles, o Senhor vem ter um olhar de misericórdia e não desce a ira sobre eles. E é assim que o Senhor quer que nós venhamos ser. Não tenhamos mágoa, ódio, rancor de ninguém que nos acuse e nos aponte, mas viemos ter um amor fraternal, piedoso por essas pessoas e interceder por elas, para que o Senhor venha socorrê-los. Vamos agora para a síntese do tópico 2. Deus fez com que Jó intercedesse pelos seus amigos. Essa é a síntese desse tópico todo. Que o Senhor, ele pediu para que seus amigos que estavam ali errados, o Senhor se irou contra eles, como a palavra dele diz. E o Senhor pediu que eles fossem até Jó, porque deles ele não queria receber, não. Ele queria receber de Jó o holocausto. E o holocausto já nos demonstra que é uma oferta pelo pecado de culpa, pelo pecado ou culpa. Então o Senhor já demonstrou, quando ele diz assim, você leva sete se eu não me recordo, deixa eu abrir bem aqui a palavra do Senhor, e ele diz que é para ele levar 7, Jesus, o Senhor virou, perdão, igreja, eu estou só procurando aqui, 7 bezerros e 7 carneiros. O Senhor disse lá no versos 8, Jó 42, versos 8, tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Então, é o Jó, aquele que foi apontado, aquele que foi acusado, é que vai fazer holocaustos por essas vidas que apontaram e acusaram ele. Somos nós que devemos orar por essas pessoas para que o Senhor venha receber e perdoar aqueles que nos fizeram mal. E é assim que a gente tem que fazer com o nosso coração humilde e humilhados perante o Senhor. Tirar o olhar do nosso eu e olhar para o próximo. Que quando a gente faz isso, a gente não olha mais para nós. Mas eu sou justo, eu não vou orar por ele não. Mas eu estou certo, eu vou mostrar que eu estou certo, Deus vai mostrar que eu estou certo. A gente tem que tirar o olhar do nosso eu e olhar para o próximo. Não, eu vou orar para que o Senhor venha perdoá-los. Aí assim a gente está olhando para o nosso próximo, que o nosso próximo não é só aquela pessoa que está morando perto da gente, nosso vizinho, não. É qualquer pessoa é o nosso próximo. E a gente tem que orar principalmente por aqueles que nos perseguem, que se têm como nossos inimigos, mas que na verdade o Senhor disse que eles são amigos de Jó. Amém? Mas eles se tornaram amigos porque eles também se arrependeram. Houve arrependimento na parte dele. Deus mostrou que Jó estava certo e eles se arrependeram e foram oferecer através da vida de Jó o seu holocausto. E Jó foi quem foi orar. Então vamos agora para o tópico 3. Dentro do tópico 3, o objetivo é comentar sobre o último estado de Jó e suas implicações positivas para o entendimento do livro. O terceiro tópico mostra que, da mesma forma que Jó foi provado em todas as esferas de sua existência, família, bens, a honra, tudo, ele foi provado em todas as esferas de sua vida. Jó também foi restituído de maneira inteira
Então ele, em todas as áreas, assim como ele foi provado, ele também foi restituído em todas as suas áreas. Deus restaurou a sua vida moral e espiritual, bem como social e material, porque quando ele ficou ali isolado, a sociedade excluiu Jó. Só estavam ali próximo a ele aqueles 3 amigos e o quarto, que não se sabe, a Bíblia não diz se ele já estava lá ou se ele chegou depois, mas só aqueles 4 que estavam ali. Os outros todos excluíram Jó, já não estavam mais como estavam antes. E o Senhor, ele restaurou até a vida social, porque Jó começou a estar no meio social novamente. Quando Deus restaurou a sua vida, a sociedade começou a buscá-lo, os amigos, os irmãos, todos começaram a ir comer com eles. E não quando ele estava ali ainda pobrezinho, doente, não. Foi quando o Senhor restaurou. E todos foram até ele e levaram presentes para ele. Não a partir daqueles presentes que Jó enricou. Não, Deus foi quem prosperou a vida dele e fez com que cada um levasse ali presente para Jó. Ele voltou a ter o respeito de seus pares, mas com uma distinção. Seus olhos contemplaram diretamente a Deus. O patriarca o conhecia por experiência pessoal. Se Deus havia provado Jó por ele crescer e aprender mais, pois o Criador também tem prazer em abençoar o justo, e ele o faz por causa de sua generosidade, misericórdia e amor. E é por isso que Deus restaura e restaurou Jó. Ele restaura a nossa vida. E é o que nós vamos ver agora no tópico 3, subtópico 1. Primeiro nós vamos ver no subtópico 1 a restauração moral e espiritual de Jó. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. A gente sabe que lá no início da história de Jó, ele estava sempre em comunhão com o Senhor, acordava nas madrugadas, tinha aquela intimidade com o Senhor e oferecia os holocaustos pelos seus filhos, porque ele achava que seus filhos pecavam até em pensamento. Então ele já estava ali oferecendo os holocaustos pela culpa que ele imaginava que seus filhos poderiam ter cometido contra o Senhor. Então convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição, porque Deus não dá porque você faz alguma coisa boa. Deus, ele dá porque ele quer restaurar pelo seu amor e sua misericórdia. Não, você é bom e Deus vai te dar isso. Não existe isso. Isso é uma retribuição e essa teologia não é verdadeira. É a famosa teologia também da prosperidade. Você me dá... Deus diz, você me dá o que tem e aí eu te dou em dobro, eu te dou multiplicado. Tu me der o teu carro para a obra, então eu vou te dar um carro mais novo, um carro 0 ou 2 carros. Deus não trabalha desse jeito. Ele restitui, ele restaura, ele abençoa, porque ele é bom e ele é misericordioso. Não há uma teologia de retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. Não existe essa teoria de retribuição, onde já foi falado que o justo sempre vai prosperar e quem é ruim vai passar sempre por coisas ruins. Não, o ímpio não vai passar por coisa ruim, como o justo também não vai só passar por coisa ruim, como o justo também não vai passar só por coisas boas. O Senhor vai provar, ele vai provar o servo dele. E muitas vezes a gente vai ter que passar, sim, por situações de aflições. A palavra do Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus nos deixou dito isso em sua palavra. Amém? Continuando. A lição moral e espiritual do livro de Jó é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores, em que prevalece uma barganha espiritual. Deus, a gente não pode fazer barganha com Deus. A Deus, eu vou fazer isso para ti e o Senhor vai fazer isso para mim. Não, ele faz se ele quiser. Se ele não quiser, ele não faz. Se Deus quiser curar, ele cura. Se ele não quiser curar, ele não cura. Deus quiser dar uma casa, ele dá. Se não quiser, ele não dá. Se Deus quiser fazer algo para nós, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. Não tem essa história de barganhar, de trocar favores com Deus. Não trabalha assim. Deus, ele dá porque ele nos ama, pela sua misericórdia. E a mensagem de Jó é diametralmente oposta a esse princípio de que a gente vai receber alguma coisa por sermos recompensados
por uma ação boa ou ruim. Não existe isso. A barganha, a troca de favores, de jeito nenhum. Eu vou ajudar bem ali meu irmão, porque Deus vai me dar mais, muito mais. Não, você tem que ajudar, porque nós somos salvos para a obra, e a obra que demonstra a nossa salvação. É pela graça, não é pela obra, mas sim pela graça. Mas nós somos salvos para ajudar, para dar a mão para o próximo. E nós não vamos receber algo em troca, porque estamos fazendo a nossa obrigação como servos do Senhor, porque nós estamos nesse mundo aqui é para servir e não para sermos servidos. Foi o exemplo que o Senhor Jesus nos deixou quando ele lavou e enxugou os pés de seus discípulos. Agora vamos para o subtópico 2. Dentro do subtópico 2, o Senhor vai mostrar a restauração social e material de Jó. A restauração de Jó também aconteceu nas dimensões social e material. Está lá em Jó 42, versos 11. As calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, porque a gente sabe que não foi só a saúde física, mas também emocional. Jó passou por uma aflição ali e ainda tinha os amigos ali praticamente mexendo no seu psicológico. Então, mexeu na sua emoção também, perdeu seus filhos, tudo que ele perdeu num dia só. Isso abala um ser humano normal. Por isso que Jó é o pai guerreiro da fé. Passou por tudo acreditando e confiando no Senhor. E ele suportou sozinho as calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. Esqueci de completar. Eles expulsaram ele do convívio social. Então, Jó começou a ficar isolado, a sociedade abandonou. Os desprivilegiados, os esquecidos, excluídos, abandonados, que hoje nós temos ainda, e muitas vezes nós mesmos, sem perceber, estamos excluindo mais e mais. Quando encontramos alguém ali no meio da rua, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter o que fazer nada, e a gente passa e não faz nada, vê aquilo ali e não faz nada. E ali nós também estamos excluindo socialmente. E a gente tem que dar a mão, amar o nosso próximo, principalmente os necessitados, aqueles que precisam de nós, porque o Senhor nos abençoou e nos abençoa e nos sustenta de pé para estarmos olhando para eles, para estarmos dando as mãos para eles, para os excluídos, necessitados. E as calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. Ele suportou sozinho o que pensavam ser um julgamento de Deus. Então, ele suportou só. Ninguém ajudou. Ninguém que está ali com ele ouvir o que ele tinha para dizer e ficar do lado dele. Mesmo que achasse que aquilo ali que ele estava falando e pensando fosse algo demasiado da parte dele. Não, só fizeram foi criticar, julgar. E muitas vezes isso acontece com nós, igreja. Ao invés de alguém estar ali nos dando uma força, um apoio, uma mão, orando, ajudando a gente em oração, não, nos acusam, nos criticam e terminam nos expulsando e nos matando espiritualmente. Mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele. Porque Deus, ele restaurou socialmente e materialmente Jó. Então todos viram a graça de Deus sobre a vida de Jó, e não uma retribuição, mas sim a graça de Deus, porque tudo é pela graça. Tudo que nós temos. Se tu tens um carro, foi Deus que te deu, ele não é teu, é de Deus, ele te entregou para tu administrar. Se nós temos uma casa, se nós temos um emprego, se nós temos uma vida boa financeiramente ou não, tudo é de Deus, não é nosso. Nós estamos administrando o que Deus nos entregou. E muitas vezes nós achamos que é nosso porque foi por nosso mérito, nosso esforço. Não. Isso não é verdade. Tudo é de Deus. Ele só nos confiou. Então, mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre Jó. Jó volta ao convívio social e desfruta de tudo que o Senhor lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó 42, 10. Ou seja, Deus, ele prosperou na vida de Jó, dando tudo em dobro para ele. Então todos viram Deus dando tudo para ele. E aí quando todos viram, Jó começou a ser aceito pela sociedade. Quando ele começou a ter tudo de volta que Deus deu.
é o sobrenatural do Senhor. É dar algo para alguém, mesmo sem merecer, porque nós não merecemos nada. Mesmo Jó sendo justo, reto, sincero, não merecia nada. Porque nós estamos aqui nesse mundo pela vontade e amor de Deus e misericórdia. E era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo que o Senhor lhe deu. Pois, como já foi dito, citado em Jó 42:10, que Deus deu tudo em dobro para ele. Tudo do que ele possuía antes, Deus deu em dobro. E a restauração que o Senhor Jesus faz em nossa vida, na vida do ser humano, leva em conta todas as dimensões da vida. Então o Senhor, Ele restaura a nossa vida. Quando a gente estávamos no lamaçal do pecado, nós somos restaurados. As pessoas olham para a gente e olham na gente e vê uma nova criatura. É verdadeiramente ali uma mulher de Deus, uma serva do Senhor. É diferente daquela pessoa que eu conheci. Ali vai um homem de Deus. É diferente daquela pessoa que eu conheci. Porque o Senhor restaura até a nossa vida. A maneira da gente ser, os nossos bens materiais que nós tínhamos antes, nós temos e já administramos de uma forma diferente, que antes no mundo a gente gastava o nosso dinheiro dando para o mundo, e na presença do Senhor, nosso dinheiro é para a obra do Senhor e para nós termos, porque é assim que o Senhor diz que nós temos que ser e ter aqui, para nós e para dar. É assim que o Senhor diz. É diferente. Porque antes talvez vivíamos até na miséria, só gastando, dando para o mundo, dando para o destruidor, para o migrador e deixando de ter. E hoje nós administrando bem, tudo que o Senhor tem para nos dar, a gente tem sim. Ele restaura a vida espiritual, moral, social, material, trazendo dignidade ao homem que teve, por meio da graça divina, a imagem de Deus restaurada. E Deus, Ele restaura a nossa vida, dando a dignidade de volta do jeito que Ele deu novamente a dignidade de Jó. Síntese do tópico 3. A restauração de Jó se deu nas esferas moral, espiritual, social e material. Agora nós vamos para a conclusão. Chegando na conclusão, a gente vai ver que, aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Que essa teoria de dizer que sempre os ímpios vão ser punidos e sempre os justos vão ser recompensados, essa teoria é falha, é errônea. E também que Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que Ele opere. Então tem coisas que a gente não conhece, que a gente desconhece entre os céus e a terra. Tem coisas que é mistério e que Deus só nos revela o que Ele quer nos revelar. Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Então a gente também tem que tirar isso como lição. Que a gente está passando por uma prova não é por uma punição, porque a gente fez algo de errado, mas sim porque Deus está nos provando. E Ele nos ama quando Ele nos prova, porque Ele está tirando aquelas imperfeições, aquelas impurezas, aquelas coisas que não provêm dEle, de dentro da gente, para nos transformar e nos deixar melhor. Porque toda prova, como já foi dito, é para a gente entrar de uma forma e sair melhorado. Então, é por isso que o Senhor nos prova, para nos ensinar, para nos provar. E com certeza Ele sabe que seremos aprovados, porque Ele é onisciente e Ele permite a prova, porque Ele sabe que nós temos sim condições de sermos aprovados nela. E Deus demonstrou ao diabo que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Porque o diabo acreditava nisso, que Jó estava ali adorando ao Senhor, servindo ao Senhor de uma forma por barganha, porque o Senhor estava dando tudo para ele. O Senhor colocou uma cerca ao redor de Jó. E aí o Senhor provou para o diabo que não foi através de uma troca, de uma barganha, mas sim de uma forma sincera. Jó estava servindo o Senhor porque o amava. E é assim que o Senhor também requer de cada um de nós, que o sirvamos por amor e não pelo que Ele tem para nos dar. Adorar o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer para cada um de nós. Amém, igreja? Então, para refletir, os questionamentos. 1. O que os capítulos 38, 39 e 40 do livro de Jó demonstram? Demonstram como Deus expôs a Jó sua onipotência na criação e sua sapiência em preservá-la.
2. Qual era o conhecimento de Jó acerca de Deus? Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição de segunda ou terceira mão, mas agora ele o conhecia por meio de uma experiência pessoal. 3. De que Jó arrependeu-se? Jó humilhou-se pelas suas falas precipitadas que revelaram orgulho e falta de bom senso. 4. O que o episódio dos amigos de Jó pedindo-lhe intercessão a Deus mostra? Mostra que uma teologia errada, evidentemente, conduz para uma crença igualmente errada. 5. O que Jó suportou sozinho? Ele suportou sozinho o que pensavam ser um julgamento de Deus. E agora, agradecimentos. Primeiro vou mostrar a fonte, foi tirado tudo da revista As Lições Bíblicas Adulto CPAD do quarto trimestre de 2020. E os créditos vai para, do slide, para EBD Panorama, o site www.ebdpanorama.com. E de já agradeço a Deus em primeiro lugar por tudo que Ele tem feito na minha vida, mas principalmente pelo que Ele é. Porque Ele fazendo, Ele é Deus, Ele não fazendo, Ele continua sendo Deus. E eu quero adorá-lo até o fim, a consumação nesse mundo, até o dia em que Ele vier me recolher. E eu só tenho a agradecer. Obrigada, porque esse Deus é lindo, é grande, perfeito, maravilhoso. E agradecer aos meus pastores, pastor Normandi e pastora Socorro, a qual confiaram esse ministério em minhas mãos. Que eles venham, aleluia, ser agraciados, abençoados por Deus de uma forma sobrenatural. Também agradeço a cada um de vocês que chegaram até o final desse vídeo, assistindo e aprendendo juntamente comigo um pouco mais sobre o livro de Jó. Que Deus abençoe cada um de nós e um bom domingo.